Sejam bem-vindos a mais um programa em alta. Eu sou Leonardo Rodrigues da Silva, gerente médico do Hospital Santo Antônio, e hoje eu estou com uma convidada especial, doutora Marcela de Barros de Souza, oncologista pediátrica. E a gente vai falar um pouco de um tema delicado ao mesmo tempo. Eu prometi que não vou fazer ela chorar hoje, né, Marcela? Vamos tentar. A luta contra o câncer infantil, ciência, cuidado e superação. Marcela, antes de a gente começar a entrar propriamente dito no assunto de oncologia, conta pra gente um pouquinho mais sobre a jornada profissional, o que levou a escolher essa especialidade? Eu sempre quis, desde criança, eu queria ser médica, né? E sempre gostei muito de criança, os vizinhos eram pequenininhos, eu estava sempre pedindo pra minha vizinha para cuidar dos filhos dela, sempre gostei muito de bebê, de criança. E eu entrei na medicina já para fazer pediatria, então eu queria fazer pediatria. Eu estava na cadeira de semiologia, e isso em 1996. Estava na cadeira de semiologia e o Sandro Reichoff, que é oncologista aqui na cidade, foi meu professor de semiologia. E ele deu justamente um caso de leucemia pra gente tentar fazer o diagnóstico. Então ele olhou pra mim e falou, tu falou que queria pediatria, né? Por que tu não faz oncologia pediátrica? Porque aqui em Blumenau nós não temos ainda oncologista pediátrico. Na época, ou era um onco de adulto ou a criança teria que ir para Florianópolis. Daí aquilo me tocou. Daí no meu primeiro estágio no Joana de Guzmão, assim, estágio de férias, eu já pedi para ir na oncologia pediátrica. E ali eu me apaixonei por eles, assim, essas crianças são realmente apaixonantes. Então, ali eu decidi que eu queria ser oncologista pediátrica. Então, desde pediátrica. o começo da faculdade, como tu já levantou, então a formação acabou sendo inicialmente na FURB, depois acabou indo para fora, como é que foi isso daí, Marcela? Isso, eu fiz a medicina na FURB, depois eu fiz a pediatria geral, né, no Hospital Infantil Joana de Guzmão, onde eu fiz os meus estágios voluntários durante a faculdade, e depois eu fiz oncologia e hematologia pediátrica em Curitiba, na Federal do Paraná, no Hospital de Clínicas. Qual é o maior desafio, ou os maiores desafios nessa caminhada toda de formação mesmo? Não digo nem da profissão. A residência, a de pediatria, para mim, foi cansativa, né? A gente fazia muito plantão, a gente trabalhava bastante. Então, eu acho que na pediatria a gente aprendeu a lidar com o cansaço, lidar com o sono, lidar com a resiliência, né? De não explodir porque está cansado, com fome, com sono. Então, acho que ali é um aprendizado a residência de pediatria, né? E depois, na oncologia pediátrica, né? Na segunda residência, foi o lidar com a morte, né? Que realmente na minha residência de pediatria eu tinha tido alguns casos, né? De falecimento, mas nunca de um paciente que eu tinha vínculo, que era meu paciente, era do pronto-socorro, uma meningococcemia, que na minha época que eu fiz a residência tinha muito, né? Mas não era uma criança que a gente tinha um vínculo, né? E daí na Oncoped, para mim, o meu maior desafio foi perder uma criança que eu amava muito, que eu gostava, que eu tinha como filho. Na época eu não era casada, não tinha filho, e eu tinha meus pacientes como filhos, assim. E perder eles foi muito difícil, assim, perder o primeiro paciente. Porque é uma especialidade, como mesmo falou, que acaba criando um vínculo muito forte, não só com o paciente, como com a família, né? Sim, eu digo para as mães, assim, no final, quando eles acabam o tratamento, eu falo, eu vou sentir saudade, porque a gente fica se vendo praticamente toda semana, né? Às vezes eles têm 2, 3 semanas de retorno, mas isso é raro na leucemia, por exemplo. Basicamente, eles vêm quase toda semana, o tratamento é longo, né? Então, a gente meio que se sente um pouco mãe deles também, na hora de dar bronca, quando eles não querem vir internar porque tiveram febre, que ficam escondendo sintomas da mãe para não internar. Então, na hora da bronca, a gente dá bronca como mãe também. Então, vira uma família, é uma grande família a oncologia pediátrica. E até uma curiosidade, Marcela, assim, a gente sabe que tanto a prevalência dos tumores são totalmente diferentes de adultos e crianças, até os protocolos de tratamento, mas há uma parte de treinamento de como lidar com a família nesses casos? Como é que tem sido isso daí também, na formação, eu digo? Sim. Na residência a gente tem, né, aulas teóricas e acho que a gente segue o exemplo dos nossos professores, né? Então, eu tive uma professora que no primeiro dia da minha residência ela falou, você tem que dar o número do seu celular para todos os pacientes. Então, ela, né, foi o meu exemplo de humanização, de que se você está aqui dentro, se você vai passar por isso, se você vai sofrer por tratar um filho com câncer, a gente está aqui para te ajudar e a gente está aqui para te acolher.
né? E tivemos acompanhamento com psicóloga na residência, uma psicóloga excelente. E depois que veio as novidades dos cuidados paliativos e que ali, para mim, na minha residência, que ainda cuidados paliativos não estava em alta como está hoje, era muito difícil a gente dizer para uma família que a gente não ia mais fazer quimioterapia, mas a gente ia continuar cuidando dele até o fim, né? Então isso para mim era muito sofrido. Era algo muito novo ainda, né? O cuidados paliativos tem o que eu já tem há bastante tempo, mas que está assim enraizado forte, o que uns 10 anos mais ou menos? Isso, de 10 anos para cá. 10 anos para cá. E no dia a dia, como que é o dia a dia de um oncologista pediátrico? Dia a dia corrido, né? Eu digo que a gente vive correndo contra o tempo, né? O dia do oncologista pediátrico é sempre pedir lá no hospital, todo mundo me conhece, né? Que é sempre pedir as coisas para ontem, querer tudo muito rápido, né? Então a gente sabe que o câncer infantil, ele progride muito rápido, o diagnóstico dele tem que ser rápido e o início do tratamento muito rápido. Então, mas o dia a dia do oncologista pediátrico é muito legal. Eu faço ainda um pouco de pediatria geral no meu consultório, faço 3 períodos só, porque quando eu cheguei aqui em Blumenau, o volume da oncologia pediátrica era pequeno, então eu fazia as duas coisas. E agora, gradativamente, eu fui migrando mais para oncologia, né? Ficar mais tempo no hospital e menos tempo na pediatria geral. Mas o lugar que eu gosto de estar é dentro do hospital, né? Eu adoro meu consultório, adoro atender pediatria geral, mas estar dentro do hospital, chegar lá de manhã, passar a visita, ver os pacientes, acalmar as mães. O que eu mais gosto, assim, na hora da visita é de olhar aquele olhar de angústia da mãe. Doutor, ele fez febre de novo, e agora? Calma, a gente tem uma solução. A gente vai trocar antibiótico, vai dar tudo certo, né? De acalmar, de acalentar aquela mãe e tu sair do quarto e ela já tá com um sorriso, ela já tá com um ar de aliviada, né? Então, esse é o dia a dia de um pediatra, de um oncologista pediátrico, é cuidar da criança e acalmar a família, né? Daí tem a correria de uma quimioterapia nova, uma medicação nova, uma medicação cara que não tem e que tem que pedir autorização, correr atrás do SUS, atrás de judicializações muitas vezes. Então, é sempre uma corrida contra o tempo, mas no dia a dia ela é muito gratificante. E tem que improvisar muito dentro da oncologia pediátrica, né? Eu digo assim, os protocolos estão bem estabelecidos, mas essas dificuldades justamente para conseguir medicações que o SUS não fornece, tudo isso daí, então deve ser... adaptar muitas vezes um protocolo, até esperar, né, o tratamento definitivo, não deixar aquela doença progredir enquanto a gente espera algum exame ou alguma medicação, né? Hoje o trabalho dentro da oncologia pediátrica de equipe multidisciplinar, como é que funciona isso? Vocês costumam ter reuniões? Como é que é a participação? Eu diria que a gente tem muitos pacientes que, inclusive, vêm de outras cidades tratar aqui porque falam que a mãe do fulaninho falou que lá é muito bom, que vocês, né, que o hospital é muito bom. E eu diria que o seu hospital não seria tão bom se não fosse pela nossa equipe multi, né? Eu acho que o que faz a grande diferença da humanização do tratamento aqui no Santo Antônio é uma equipe multi dedicadíssima, que fazem das tripas coração, assim, tiram coisas impossíveis. Então, a Nutri, ela tenta fazer os desejos alimentares das crianças, né? Ela consegue doação de alimentos, ela consegue que a copeira invente fazer uma comida tal, porque a criança quer aquela comida. Então, a gente tem uma equipe muito dedicada, né? Nós temos reuniões semanais em que a gente passa todos os casos, porque a oncologia pediátrica, apesar de a gente parecer que, meu Deus, agora tem tanta criança com câncer, é porque nós atendemos 52 municípios em Santa Catarina, né? O Alto Vale, o Médio Vale e a Foz do Rio Itajaí Sul. Então, nós temos um centro com muitas crianças, mas o câncer infantil é 2 a 3% de todos os cânceres. Então, enquanto o Santo Antônio a gente atende 3, 4 mil adultos, a gente tem as nossas 40, 50, 60 crianças. Então, a gente consegue passar um por um. Esse aqui, assistente social, esse aqui a família tá com problema, a mãe não tá legal, a mãe tá sem dinheiro, ela precisa de um dinheiro, às vezes, para trazer a criança de Uber de madrugada, quando faz febre, ela não tem.
essa criança precisa passar uma sonda, ela está desnutrida. Então a gente discute um por um toda semana, às vezes por correria, né? Acaba que a gente cancela a reunião porque teve uma emergência, teve alguma coisa, mas a nossa meta é se reunir e discutir o caso de cada um individualmente. Inclusive acaba conhecendo a fundo, né, todos os casos, justamente por esse N, não que seja pequeno, é um N grande, mas um N que realmente permite esse contato mais próximo, né? Então, uma curiosidade até minha, Marcela, a oncologia pediátrica, ela já engloba a hematologia junto ou é separado? Como é que é? Isso depende muito do serviço, né? Em São Paulo, que são grandes centros, eles têm residências separadas de oncologia, de tumores sólidos e de hematologia. Mas, no geral, o hematologista pediátrico, ele trata mais as doenças benignas, então anemia, púrpura, sangramento, né? As doenças hematológicas benignas. E a leucemia e o linfoma, que na hematologia de adulto é separado, elas entram na oncologia pediátrica. Então, nós, no Santo Antônio, nós somos credenciados para atender a oncologia de tumores sólidos e as leucemias e linfomas todas no mesmo serviço. Perfeito. Eu tenho uma outra dúvida, assim, a gente percebe dentro da oncologia pediátrica que vocês lidam com notícias boas, cada cura que tem, né? Mas muitas vezes uma carga negativa, muita, né, notícia triste para a família e tanto até para as crianças. Vocês, oncologista geralmente costuma fazer terapia para isso? Como é que tem sido isso? Se é particular de cada um? Como é que vocês fazem para lidar com esse tipo de emoção? Sim. Em geral, né, nós hoje não temos um serviço, né, no hospital de terapia em grupo, ou, né, entre a gente. Eu digo, a gente tem uma reunião semanal só nós, médicos, né? E ali é a nossa terapia, porque daí a gente chora as nossas angústias, as tristezas, a gente às vezes resolve conflitos entre a gente mesmo, né? Às vezes a gente tem divergências de opinião e um é mais ríspido com o outro, ali um perdoa o outro e é a nossa terapia. Já fizemos com a nossa psicóloga do hospital alguns grupos, assim, de fases bem isoladas, assim, a gente perdeu um paciente que abalou a equipe, daí a psicóloga dos pacientes e dos pais vem que a gente está abalado, que a gente está chateado, e ela faz uma dinâmica de grupo entre a gente, assim, para cada um falar o que sentiu, o que está sentindo. Então, a nossa psico, ela é bem sensível, assim, bem sensitiva nisso, assim, se ela vê que um de nós não está bem, ela busca, mas, né, cada um pode fazer terapia particular, né, por seus problemas, mas a minha terapia, eu vou pro esporte, vou correr, então quando tô triste, angustiada, eu consigo no esporte, na atividade física, acho que liberar umas endorfinas e consegue equilibrar bem essa vida pessoal com vida profissional? Sim, eu tenho até um caso, assim, quando me perguntam assim, casos que marcaram a sua vida, né, que mudou. Eu tenho casos de pacientes, claro, que são exemplos de superação, de força de vontade, mas eu tenho um exemplo que foi o Fábio, que foi o nosso pediatra do Santo Antônio, e ele faleceu de tumor cerebral. E no dia que ele teve o diagnóstico, ele ligou para mim. Quando ele pegou a ressonância, que viu que tinha um tumor, ele me ligou na hora. Eu lembro até hoje o lugar que eu estava no carro dirigindo quando ele contou para mim. E ali ele falou para mim assim: cuida da tua filha, cuida da Carol. Na época só tinha uma filha, hoje eu tenho duas, né? Porque eu me dediquei a vida inteira para medicina, eu me dediquei a vida inteira para fazer plantão nos 3 hospitais. E o Vicente sempre pediu para mim para jogar futebol, para passar um final de semana, para ir uma vez lá no campo jogar com ele. E eu nunca fui, ele falou. Eu nunca consegui. Então, ali, assim, né, a Carol tinha 1 aninho, a minha filha que hoje tem 14. Eu falei, eu prometi pro Fábio que eu nunca vou me dedicar só ao trabalho, ser workaholic. Eu me dedico sim ao meu trabalho, às minhas crianças, aos meus pacientes, eu luto por eles, né, diariamente, mas eu acho que eu não seria uma boa médica se eu não tivesse uma cabeça boa, não seria uma boa médica se eu não estivesse feliz, se eu não tivesse sendo uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa. Então, sim, dá para dividir ser uma boa médica, ser mãe, ser esposa e ainda fazer atividade física.
vezes é 6 da manhã, 5 da manhã, de noite. Às vezes eu saio 9 da noite para correr. Mas é muito bom, porque eu volto feliz e no dia seguinte eu tô pronta para cuidar e levar mais umas pauladas às vezes, né? Infelizmente a gente tem notícias ruins e a gente tá lá. Então acho que esse é o equilíbrio ideal. Exatamente, esse é o conceito novo até, né? Antigamente a gente vê que alguns antigos achavam que tu precisava trabalhar 24 horas e tá disponível 24 horas. Não porque a gente não esteja disponível, né? A gente quando precisa para uma emergência, a gente acaba corre com o celular no bolso. Ficando, exatamente. Mas esse equilíbrio realmente, se a cabeça não estiver boa, a gente não consegue dar a atenção adequada, né? Então, realmente é onde faz toda a diferença. Muito bom, Marcela. Foi só uma introdução, né, Marcela? Já, a gente tinha prometido que ela não ia chorar, já deu um esboço aqui, né? Estava controlando. Mas vocês de casa fiquem com a gente. Tem muito mais. Vamos entrar um pouco mais a fundo sobre terapêuticas dentro do câncer, diagnóstico do câncer infantil também. E claro que algumas histórias comoventes, então, para a gente também ver esse lado humano, né, que a gente sabe que todas as especialidades médicas têm, mas dentro da oncologia pediátrica é muito forte. Continuem com a gente. Voltamos para o segundo bloco e, como prometido, agora a gente vai entrar um pouco num assunto um pouco mais técnico, né, Marcela? Quando a gente fala de oncologia pediátrica, quais os tumores mais comuns que vocês acabam encontrando na prática? O primeiro, né, a doença mais comum na oncologia pediátrica é a leucemia, né? A leucemia são vários tipos, elas subdividem em linfóides, mieloides, agudas, crônicas, né? E depois vem os linfomas e tumores de sistema nervoso central, né? São os tumores cerebrais. E depois, mais em quarto, quinto lugar, vem os tumores ósseos, abdominais, de rins, suprarrenal, meduloblastomas, né? São daí um pouco mais raros. E dentro desses tumores, a gente sabe que um diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no tratamento, né? Existe algum tipo de sinal que faça com que os pais fiquem mais atentos, que não esperem, levem precocemente? O que recomendaria na prática? A gente sabe que cada tumor pode dar um tipo de sinal e sintoma, é muito amplo, né? Sim. Mas dentro desses mais comuns, tem algum sinal que chama mais atenção, não? E eu costumo dizer que os sinais de leucemia, de tumores ósseos, de tumor cerebral são sinais muito comuns na pediatria geral, né? Então, um exemplo, leucemia, cansaço, falta de ar, manchas roxas na pele, dores nas pernas, dor abdominal, né? E isso uma criança resfriada tem esses sintomas, né? Tem a criança que tem aquela dor noturna, né? Dor na perninha. Então, são sintomas muito parecidos com o dia a dia. Então, o que eu digo para os pais? Até 5 dias, um resfriado, uma otite, uma sinusite, ela dá 5, 7 dias, né? No 6º, 7º dia a criança está melhorando, a gripe está indo embora, o quadro viral está indo embora e tudo está se resolvendo. Então, todos os pais que veem que palidez, cansaço, fadiga, porque uma criança gripada, resfriada, ela fica pálida, ela fica com uma carinha abatida, né? Sangramento sem explicação, dores nas pernas que não é aquela dor noturna que a gente faz uma massagenzinha porque pulou no pula-pula o dia inteiro e tá cansado, faz uma massagem, acorda de manhã pulando. A dor na perna do câncer, ela é uma dor progressiva, que acorda de manhã com a dor, passa o dia inteiro com a dor, a criança começa a mancar, começa a ter dificuldade para caminhar. Então, tudo que é persistente por mais de 5, 7 dias, que é muito intenso, os pais têm que buscar ajuda. Então, o tumor cerebral, que é um tumor muito comum, é dor de cabeça e náusea, principalmente matinal. Então, a criança acorda toda manhã com dor de cabeça, enjoada, chega até a vomitar, dá um alívio, depois que passa o dia, daí no dia seguinte de novo com dor de cabeça e vômito. Então, uma coisa persistente tem que buscar ajuda. E eu sempre digo que os pais conhecem seus filhos, né? Então, quando uma mãe insiste, né, isso é o meu apelo aos médicos de posto de saúde, de pronto-socorro, que atendem na rede terciária, né, que atendem essas crianças na ponta, valorizem quando uma mãe insiste numa queixa, sabe? A gente tem muito paciente que chega tardio
e que a mãe já foi 2, 3 vezes no posto, no pronto-socorro, e não valorizaram aquela queixa dela, né? Então, eu peço sempre para os pais, para médicos estarem atentos quando é uma queixa que passou de 7 dias, passou de 8 dias, deem atenção, peçam um exame. Na suspeita, encaminhem para nós, a gente confirma a doença aqui. Se não for, graças a Deus, a gente dá alta, a gente devolve, né? Mas esse é o meu apelo, assim, que essa criança chegue mesmo cedo, porque faz toda a diferença. A criança vai fazer menos quimioterapia, vai sofrer menos, a quimio vai ser menos intensa, né? Menos sofrimento para os pais, para a criança e para nós. E qual tem sido a realidade na prática para vocês? Essas crianças têm chego precoce ou não? Olha, melhorou muito já. A gente fez muito disso aqui, que a gente está fazendo aqui hoje, né? Entrevistas no Setembro e Novembro Dourado, a gente vai na TV, vai para jornal e fazer muita divulgação mesmo, que o câncer infantil ele existe. Ele é raro, graças a Deus, só que ele existe. E apesar de raro, ele mata muita criança. É a principal causa de morte em países desenvolvidos, né? Então, até no Brasil já depois de 1 ano, já é a principal causa de morte, né? Então, a gente precisa mesmo pensar no câncer infantil e buscar ajuda precocemente. E a gente fala agora de uma das principais causas de morte. Como tem sido a evolução do tratamento, Marcela? Eu recentemente entrevistei o Bruno, oncologista adulto, né? E a gente sabe que na oncologia adulto teve uma guinada aí surgindo imunoterapia, surgindo tratamentos direcionados, CAR T-cell. Na oncologia pediátrica, anda nessa mesma linha? Como é que tá? Ela anda até bem mais rápido que quando eu me formei, né? Me formei há 20 anos atrás. Mas não tão rápido quanto a oncologia, porque o nosso N é muito pequeno, né? Nós temos poucas crianças com câncer no mundo inteiro, então nós usamos protocolos, às vezes, mundiais para tentar fazer uma junção de casos para a gente ver a resposta ideal para aquele tratamento, né? Mas sim, a medicina de precisão, as imunoterapias, as terapias-alvos, elas estão vindo para a oncologia pediátrica, para nossa alegria. Nós já tivemos pacientes curados por terapia-alvo hoje, né, aqui em Blumenau. Mas, infelizmente, ela ainda é muito cara, né? Ela veio de muitas pesquisas, mas eu tenho fé que tudo isso vá entrar na normalidade e que não fique, né, tão caro, que seja acessível para todos. Mas sim, a oncologia pediátrica tem andado, sim, para a terapia. E como tu mesmo levantasse, Marcela, tem feito terapias mundiais, né? Ou seja, o mesmo protocolo acaba sendo usado no mundo todo. Recentemente, o hospital, vocês acabaram entrando numa aliança AMART. Explica um pouquinho mais sobre o que seria isso, qual que é a ideia disso daí. Isso. A AMART é um projeto que vem de um hospital de Memphis, né, nos Estados Unidos, do St. Jude's, que é um hospital de doenças raras e graves, né, um hospital que atende maior parte oncologia e algumas síndromes raras, né. E é um hospital que pra gente é um exemplo, né, eles têm protocolos que direcionam para o mundo inteiro, assim, o tratamento, e eles viram que nos países em desenvolvimento, né, no América do Sul, na África, a gente perdia mais paciente, ou por diagnóstico tardio, ou por sepse, né, por infecção. Então, eles quiseram fazer esse projeto para ajudar esses países, e o Brasil entrou, né, e vários hospitais do Brasil entraram nesse programa, e nós estamos entrando no mês que vem, né? Então é um programa, assim, de reuniões, de atualizações, discussões de casos, e eu tô com um caso muito difícil, não sei o que fazer, é raríssimo, vamos levar lá para o nosso grupo e vamos discutir com médicos do mundo inteiro, né? A gente tem respostas, né, de várias pessoas, e, né, mais gente pensando num caso raro é melhor para a criança, né? Hoje a taxa de cura do câncer infantil, ela é alta, não? Como é que é? Sim, e ela tem melhorado, inclusive no Brasil, apesar de a gente ter regiões, né, de norte e nordeste, que antigamente chegava muito tarde o paciente, muito grave. Ela tem melhorado no Brasil todo, né? O câncer infantil, se diagnosticado precocemente, as leucemias de baixo risco têm taxas de cura até de 80%, né? Então, essa é a nossa meta, assim, chegar a 80%,
perto de 90% se o diagnóstico for precoce, e essas terapias cada vez menos agressivas, né, tendo menos infecções e perda de paciente por sepse mesmo, por infecção, né, pelo tratamento muito agressivo. Entendi. Mas nem sempre, claro, né, não são só coisas boas, o tratamento está evoluindo, está melhorando. Me diz um pouquinho mais como que chega para vocês, como que vocês explicam para uma criança sobre um câncer? Isso depende muito da faixa etária, né? Mas a gente tem que falar para a criança que ela tem uma doença grave, até porque ela vai deixar de ir para a escola ou para a creche, ela vai deixar de ir para a praia no final de semana, né? Ela vai ser privada de muitas coisas, então a gente, né, vai levar picadas, vai fazer exames. Então a gente explica, né, para os menores, a gente usa aquela coisa do soldadinho, né, que entraram umas células, umas bolinhas no corpo dele, que essas células estão crescendo e que a gente precisa colocar soldadinhos para destruir essas célulazinhas do mal, e esses soldadinhos tem que ser pela veia, tem que ser pelo catéter, né, e que junto o cabelinho vai cair, né, então a gente tenta explicar de uma forma lúdica para as crianças pequenas. E é incrível como eles entendem, né? Como eles aceitam, assim, o primeiro mês do tratamento é muito choro, é muita, né, sofrimento para pegar uma veia, funcionar um catéter, mas depois eles vão entendendo que aquilo é importante. Hoje a farmacêutica me contou que uma paciente nossa de 3 aninhos está engolindo um comprimido de quimioterapia, né? Que a gente geralmente, para pequenos, a gente acaba diluindo, né? De uma forma que não perca estabilidade. Mas não, uma criança de 3 anos entendeu que aquilo era importante para ela e ela disse que ia tentar engolir e ela conseguiu engolir comprimido, né? Então, é incrível como eles entendem a importância e eles amam aquelas enfermeiras, a mesma enfermeira que puncionou, que furou a veinha delas, que fez ela sofrer, elas amam, elas fazem cartinha, elas admiram, é incrível. E geralmente os mais novos reagem melhor ou não tem uma regra, cada criança tem uma reação? Como é que tem sido? Em relação a notícia mesmo, a né? notícia, em geral quem sofre muito é o adolescente, né? Adolescente é bem difícil, porque é a fase de preocupação com a estética, com a beleza, com o cabelo, né? Muitas meninas têm o cabelo. Então, os pequenos, eu acho que eles reagem melhor mesmo, assim. Quanto menor, melhor eles reagem. Eles, né, como o nosso ambiente lá, né, a nossa ala é muito lúdica, né? Ela tem uma brinquedoteca toda colorida, tem os carrinhos que eles ficam andando. Então, assim, teve essa semana um menininho da leucemia que ele entrou a porta... Oba, voltei aqui! Ele tinha ido para casa, ficou uma semana em casa e voltou para internar. Ele fez uma ação, oba, voltei aqui! Ele ficou feliz que ele voltou. Então, assim, apesar da dificuldade, apesar da dor, apesar do sofrimento dos pais, eu digo que os pais sofrem mais que as crianças, e a hora da picada, a hora, né, da dor, eles sofrem. Mas fora isso, depois que eles já estão com o soro instalado, com a químio, quantas crianças fazem a químio correndo? Eles estão lá brincando de jogar, eles jogam Uno, eles jogam aquele jogo do macaco, jogam joguinhos. Isso que eu ia perguntar, há uma interação bem grande entre as crianças, né? Sim. São poucas as crianças que têm que ficar isoladas, geralmente são que as neutropênicas acabam ficando. Isso, crianças que têm alguma bactéria resistente, né, ou que está com quadro respiratório, gripal e neutropênico. Mas os que internam para fazer quimioterapia em geral, eles estão super bem, né, eles não estão com febre, não estão com dor, não estão, né, e não ficam nauseados. Hoje a gente consegue um controle muito bom da náusea, né, são raros os que têm náusea. Então, eles vão para a brinquedoteca, às vezes dá até bagunça, barulho, assim, que eles começam a jogar e brincar, e você olha para aquela cena, você não imagina que a criança está fazendo quimioterapia, né? Inclusive, eles conseguem continuar até as atividades letivas, né? Como é que é esse programa em parceria com a prefeitura? Como é que tem sido isso daí? Isso, a gente tem o programa da classe hospitalar, né? Que nós temos duas pediatras, duas professoras cedidas pela prefeitura e que elas entram em contato com a escola da criança, com o Unicam, que ele vai começar o tratamento, a gente faz o atestado de afastamento e a escola manda as atividades e elas seguem judiando deles. Quando eles entram, eles olham para ela, volta depois. Mas elas são os amores, assim, né? E elas tratam eles super bem. E esses dias até eu estava relembrando a colonização de Blumenau, quem veio junto com o Dr. Blumenau, que elas estavam lá dando aula e a gente está do lado prescrevendo e ouvindo, é muito legal.
Curiosidade, eles ficam quanto tempo? A maioria das crianças fica muito tempo internada ou acaba sendo um tratamento? É uma média de 4 a 5 dias, né? Porque a Entendi. gente tem blocos de quimioterapia de 5, 6 dias, alguns até de 3 dias. E tem as crianças, né? São duas situações que eles internam. Uma para fazer quimioterapia que não dá para fazer ambulatorialmente, que precisa de uma hidratação, de um soro ou de uma quimio contínua. Então eles internam para fazer quimio. E a outra situação, eles internam por imunidade baixa, infecção, uma dor, para controle de dor, né? Então, é uma média de 5 a 7 dias. Claro que a gente tem casos que fica meses lá, né? Por uma complicação mais grave, mas essa é a média. Assunto até não estava previsto, mas até uma curiosidade, Marcelo, assim, há alguma coisa para essas mães que estão passando por isso, uma criança com quimioterapia, que elas possam fazer para diminuir a chance de ter uma complicação tipo infecciosa em casa, eu digo? Sim, está muito em alta essa questão de cuidado da higiene bucal, né? Assim, foi isso pra gente. Agora a gente tem dentistas dentro do hospital, né? Que fazem, então, assim, a higiene de boca, a limpeza, né? Escovar os dentes, passar o fio dental, porque muitas bactérias entram por lesões e feridas na boca, né? Sempre a criança que previamente era mais saudável, que se alimentava bem, que tinha uma alimentação mais saudável, ela tende a ir melhor também, né? Uma criança que se alimenta bem. Mas é difícil, assim, as mães perguntam, ai, que comida que eu posso dar para melhorar a imunidade? Elas querem fazer agora uma coisa, então a gente tem que fazer previamente, né? Nós que temos filhos saudáveis, a gente tem que manter nossos filhos saudáveis, porque realmente a criança, o obeso tem muito mais taxa de óbito e complicação por infecção, sepse. Então, a criança previamente saudável, porque sim, o câncer infantil, ele vem para qualquer criança. A criança, né, é uma doença que vem ao acaso, ela não tem uma predisposição genética na grande maioria dos casos. Não é que nem o adulto, né, que você pode prevenir, não fumar, não, né, fazer algumas coisas para prevenir o câncer. O câncer infantil não é prevenível, né? Então, vem crianças saudáveis, né? Então, quanto mais saudável a criança, quanto mais bem nutrida, né? A alimentação saudável, uma higiene bucal boa, né? A criança sem cárie, ela vai melhor, né? E durante o tratamento ela pode continuar a atividade física, tudo isso daí, na grande maioria, né? Não sei, a gente sabe que alguns tumores vão impedir que pela dor, por outras coisas, mas geralmente pode continuar a vida normal. Sim, a leucemia, que é um tratamento um pouco mais pesado, né? São ciclos de químio que quando recupera o hemograma a gente já faz outro ciclo, então eles seguem sempre com a plaqueta no limite, com a defesa no limite, então a leucemia é mais difícil de manter. Mas uma criança de tumor sólido, que faz os blocos, né? Nesses intervalos ela pode e deve, né? Os adultos, a gente sempre vê, eu tenho várias amigas que fizeram tratamento de câncer e continuaram correndo, continuaram na academia, continuaram, até para não perder massa magra, né? Para não perder músculo, né? Então, é importante. A gente sempre tenta fazer com que a vida deles fique o mais perto do normal possível, né? Porque a gente já está privando ele de algumas coisas. Então, a gente, na fase da manutenção da leucemia, que a dose de quimioterapia cai, a defesa já fica melhor, a gente já libera eles para voltar para a escola, né? Voltar para os amigos, para educação física, para atividade, para jogar futebol. Uma curiosidade, na média de tempo de quimioterapia, geralmente quanto tempo, assim, uma leucemia? A leucemia mais intensa é de 6 a 8 meses, que é a fase que perde o cabelo, que fica com a imunidade mais baixa, que tem mais internações, né? E depois mais 1 ano e meio de manutenção, totalizando uns 2 anos de tratamento, né? Daí dos linfomas é um pouco menos, né? A maioria dos linfomas de 6 a 8 meses. E como tu mesmo trouxe, na adolescência a grande uma preocupação com a estética, né? Toda quimioterapia cai cabelo? Como é que é essas dúvidas, assim, que às vezes eu vejo que o pessoal em casa tem, né? Sim. Os protocolos de criança, a maioria cai o cabelo, não é todo. Então, assim, a gente tem o mesmo protocolo no João e na Maria. O João cai o cabelo no primeiro mês e a Maria não cai o cabelo, né? Então, é muito pessoal, mas a grande maioria da quimioterapia tradicional, né, cai o cabelo. Daí tem as terapias alvos, a imunoterapia, que daí essas geralmente preserva o cabelo, né? Quando é uma terapia gênica, né, direcionada. Terapia-alvo, conversei recentemente com o Bruno, ainda é algo específico de alguns tumores, não chega a ser em todos.
que tumores que vocês têm utilizado mais terapia-alvo dentro da oncologia pediátrica? Tem 2 principais. Um que a gente usa há mais tempo, que é a LMC, que a gente usa, é uma leucemia mieloide crônica, é bem raro em criança, a gente teve uns 5, 6 casos só, e que é um comprimido, que é terapia-alvo, não cai cabelo, toma um comprimido e a criança cura. Qual que é o imatinib? Isso, imatinib, né? Uhum. Então, esse a gente já usa desde quando eu me formei, né, há 20 anos. E agora os últimos 2 tumores que a gente tem usado bastante é no neuroblastoma e nas leucemias de alto risco, nas leucemias recidivadas, que a gente usa uma terapia como ponte para o transplante. A gente faz esse tratamento, ele entra em remissão, tem que ter especificamente a célula tal para ele agir naquela célula, né? E daí faz essa quimioterapia, esse tratamento, e a criança não tem leucócito baixo, não cai cabelo, não dá enjoo, e fica pronta para daí fazer o transplante. Porque a leucemia, infelizmente, a gente ainda tem que consolidar com o transplante. Depois, se o transplante não dá certo, tem a opção do CAR T-cell, né? Que é uma outra terapia. Já tem sido utilizado em criança? Já. Uns 2, 3 anos a gente já tem utilizado. Muito bom, Marcela. A gente pode então falar com a doutora Marcela um pouco sobre os tratamentos, diagnóstico, mas a gente vai entrar ainda no futuro da oncologia, vamos fazer ela chorar um pouquinho a mais, né? Falando um pouquinho sobre superação e histórias inspiradoras, né? Então esse é o tema, que é a volta à memória, né? Sim. Então nos acompanhe nos próximos blocos, tá? Não deixe, para quem está gostando, siga acompanhado. Voltamos para o terceiro bloco e, como prometido, né, Marcela? Agora a gente vai para uma parte. Eu queria saber um pouquinho, Marcela, quanto tempo de formada mesmo de oncologias? De oncologia, 19 anos. 19 anos. Então tem muitas histórias, né? A gente sabe disso. Mas uma história marcante de superação que podia compartilhar com a gente. A gente tem uma história daqui do nosso hospital, né, do Santo Antônio, que foi uma menina que, quando ela fez o diagnóstico, ela tinha 14 para 15 anos. E ela tinha recém perdido a mãe por câncer de mama, né? A mãe tinha falecido uns 3 meses antes. E o pai era um pai ausente, né? Que não participava da vida dela. E ela estava morando com os tios. E daí ela veio, era um osteosarcoma. E foi muito difícil. Já logo nos primeiros meses dela, ela fez um quadro de infecção, de sepse, foi para UTI. Ficou muito grave, ficou, né, algumas semanas na UTI. E a gente viu que ali ela entrou em depressão mesmo. Então, assim, a gente estava conseguindo curar a doença dela, o tumor dela, mas a gente via que a gente não estava conseguindo curar a tristeza dela, né? Afinal de contas, ela ainda estava em luto da mãe. Daí ela estava ali na UTI, ela devia se perguntar, mas por que eu tenho que sofrer tanto, né? Por que eu... E essa família, esse tio e essa tia, eles eram incríveis, assim, era um tio que tinha muita fé em Deus, assim, eu lembro que ele trazia a Bíblia, lia a Bíblia com ela, assim, e a nossa psicóloga na época, hoje ela não tá mais aqui, ela ia todo dia, ela ficava, e a gente começou a dar antidepressivo para ela. E hoje ela, inclusive, é a nossa garota propaganda dos vídeos do Jantar Dourado. E hoje ela diz, assim, que ela disse que se não fosse a Dani, né, a psicóloga, se não fosse a gente ter cuidado dela naquela hora, ela disse que ela não tinha conseguido, ela teria desistido, assim, né. E daí ela teve um osteosarcoma, ela teve a perna amputada, colocou prótese, né, conseguiram comprar a prótese dela. E a minha maior alegria dela, assim, é ver ela... Um dia ela me ligou e falou assim, doutora, a senhora faz um atestado para mim que eu quero voltar a trabalhar, que eu quero... Ela nunca tinha trabalhado, mas ela estava com 16, 17 anos e ela tinha terminado o tratamento e ela queria trabalhar, ela queria... Então, foi muito legal, assim, ver que ela estava, né, ela chegou triste, ela estava na UTI muito mal... E aquela família, aqueles tios sempre dando apoio. E depois ela pediu, inclusive, eu falei, manda teu currículo e tal. E hoje ela está trabalhando, está super feliz. Ela sempre vem nas consultas para agradecer e ela conta. Então, para mim, ela é um exemplo de superação, de que nunca reclamou. Apesar de ela ter quase desistido de viver, como ela falou,
ela nunca reclamou, para ela tudo estava bom, assim, ela era incrível, e sempre sorrindo, tem um sorriso lindo, assim, ela é incrível. E com que idade que ela teve o diagnóstico? 14 para 15, 14 assim. para 15 anos. 19 anos de carreira, tem tido muito contato com crianças que se curaram e anos depois aparece para vocês, não? Quando eles desaparecem, né? Porque eu tive um que foi nosso aqui de Santo Antônio também, ele foi nosso paciente de leucemia com 14 para 15, e a gente acompanha término de tratamento, 5 anos pós-término, e daí quando ele estava com 21, 22, eu falei, Gabi, agora deu, né? Procura um médico de adulto. Ele disse, não, eu vou continuar vindo aqui, eu não vou embora. É adulto. Daí ele casou, logo em seguida eles tiveram bebê, ele assim, viu como eu não ia te abandonar? Um dia ele marcou a consulta para bebê e para ele junto, que ele disse que ele ainda tinha 22 anos, ele ainda podia consultar. Então isso é muito legal, assim, eu tenho vários, assim, mais de 10, né, porque em 19 anos de profissão, de que curaram, que trataram o câncer, que não ficaram estéreis, né? Porque o câncer pode esterilizar. E eles trazem os filhos para eu cuidar, né? Daí eu tenho que ser pediatra, né? Que daí eu faço também um pouquinho de pediatria geral ainda. Daí eu tenho que ser pediatra dos filhos deles. E, inclusive, famílias que perdem, né? O primeiro filho, né? Que vem a falecer com a gente. E eles trazem o irmãozinho, né? Então, eu tenho várias histórias de quando eu vejo eles entrando, assim, no consultório, assim, para eu ser pediatra do irmãozinho, ela fala, doutora, a gente veio aqui porque a gente confia na senhora, porque a gente quer que você cuide do irmãozinho. Então, isso é muito gratificante na oncologia pediátrica, porque é muito triste perder um paciente, né? É muito difícil pra gente abraçar aquela mãe e dizer, chegar, né, depois que a gente vem da UTI ou do quarto e falar para a mãe que ele não resistiu e que ele foi. E abraçar aquela mãe é difícil, só que a gente sabe que a gente fez o que a gente podia, que a nossa missão foi cumprida, e quando uma mãe vem, abraça, agradece, né, que a gente cuidou, e depois de uns anos volta para trazer outro filho para te cuidar, a gente tem certeza que a gente cuidou daquela criança, que foi com amor, que foi com carinho e com responsabilidade, né? Então, quando as pessoas me perguntam por que tu fez oncologia pediátrica, né? E eu fui lá no Hospital Joana de Guzmão ver o que era, e eu vi que aquelas crianças eram especiais, aquelas famílias eram especiais, e eu não canso de dizer que eu sou muito feliz, apesar desse choro, eu sou muito feliz, porque eu acho que nenhuma especialidade na medicina, ou nenhuma profissão do mundo, eu arrisco dizer, que ela dá tanta alegria como a oncologia pediátrica. Porque ela dá tristeza, sim, só que a tristeza é 20%, 30%, e é um dia de tristeza, aquele momento. E ver essas famílias se reerguendo, ver essas famílias construindo uma família de novo, tendo outros filhos, trazendo os filhos para a gente cuidar, trazendo os filhos para a gente ver. Essa semana eu tive 2 exemplos, né? A Karen, a mãe da Gabi, uma paciente nossa que faleceu no final do ano, ela veio trazer um quadro com uma borboleta que a Gabi pintou e trouxe o quadro e quer que a gente deixe o quadro lá. Então é triste, sim, perder um paciente, mas saber que essa família está se reerguendo, que está lutando, que está conseguindo viver de novo, para a gente é muito gratificante ver que eles estão bem, né? Que apesar da dor, apesar da saudade, eles estão superando, né? Teve uma família nossa que o pai era bem quietinho, né? A mãe não, a mãe era falante e a menina faleceu. Daí um dia eu abro o celular, uma mensagem do pai da menina, ele só mandou um cartão da gestante. A mensagem dele não tinha nenhuma fala, não tinha nenhum áudio, era um cartão da gestante, bem ele, assim, porque ele era bem quietão, assim, né? Então, assim, olha que alegria, né? Apesar de a filha dele ter falecido com a gente, quando ele pegou o cartão gestante, ele quis contar pra gente que estava vindo uma irmãzinha pra Júlia, né? Então, não tem explicação, assim, é difícil, às vezes dá vontade de desistir, né? Eu tenho dias, assim, que eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Até uma pergunta que é uma dúvida, assim, alguma história que fez repensar na profissão ou na vida mesmo, assim? Na profissão nunca, assim, eu nunca tive...
Sabe o que às vezes me faz desistir, assim, querer desistir, que eu não vou desistir? São as dificuldades administrativas, assim, né? De ver que o governo muitas vezes não consegue dar o melhor tratamento que a gente quer, que a gente luta, e que aqui no hospital a gente busca parceiros para conseguir dar um tratamento de qualidade, né? Sendo que a gente queria que isso fosse mais fácil, né? Então, o que me dói é não poder dar mais coisas para eles e muitas vezes ter que, na hora da dor, do sofrimento, de um caso grave, o pai ter que buscar um advogado para judicializar uma medicação e não saber se o juiz vai liberar ou não, se o Estado vai pagar ou não. Então, essa dor, eu acho que eles não deveriam passar. Isso me dói, sabe? Fazer relatório para judicializar. A gente não quer judicializar, até porque não é bom para o governo, né? A gente queria políticas de saúde que nosso paciente recebesse o tratamento integral perfeito, mas a gente sabe que isso, né, nem nos países desenvolvidos acontece, né? Então seria meu sonho, né? Eu posso sonhar. Mas isso sim, mas casos que assim mudaram minha vida foi um menino, meu primeiro paciente paliativo lá de Curitiba, quando eu fazia residência ainda, Wesley era o nome dele, era um osteosarcoma. E a gente falou pra ele, Wesley, agora você não vai mais precisar fazer quimioterapia, você vai ficar em casa e a gente vai cuidar de você em casa. Daí ele olhou pra mim e falou, eu vou morrer, né? Daí eu falei, todos nós vamos, eu também vou morrer um dia, nós todos vamos morrer. Mas eu vou cuidar de ti até lá, e você não, eu prometo que você não vai sentir dor, que você não vai sofrer, né? E esse menino, desde o dia dessa conversa, ele não desistiu, ele sorriu, ele agradecia. Eu fazia consulta domiciliar dele em casa, eu ia até em casa, levava a morfina, fazia a medicação, a gente atendeu o óbito dele em casa e ele nunca reclamou, nunca. Daí, a partir, né, eu tinha meus 20 e poucos anos, não era nem casada, não tinha filha ainda. A partir dali, desse menino, eu falei assim, eu nunca vou reclamar da minha vida, nunca. Porque ele, né, na beira da morte, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que não tinha mais o que fazer, ele não reclamou. E assim, depois, esse Wesley foi o primeiro. E quantos exemplos a gente tem aqui, né, nesses 19 anos, de crianças que estavam mal, uns que curaram, né, outros que infelizmente faleceram, mas que eles nunca reclamaram, que para eles estava bom, que a gente ia lá, fazia uma medicação, passava visita, falava alguma coisa, eles olhavam pra gente, obrigada, tia, e que ainda agradece, né? Então, eu sou muito grata, né, a Deus pela vida que eu tenho, assim, que eu tenho muita saúde, não fico doente nunca, porque e tento não reclamar. Na hora que eu me pego, às vezes, ai, que saco, isso não deu certo. Não, Marcela, para, tu não tem problema nenhum, a tua vida tá ótima. Então, eu tenho esse pensamento, assim, eu acho que eles me ensinaram, sim, a não reclamar da vida, porque realmente a gente não tem problemas perto do que eles passam, né? Vocês têm um relacionamento muito forte, tanto com os pacientes, com a família, né? Vai muito além desse tratamento, realmente, assim... Qual que é o cuidado e a barreira que vocês tentam criar? Até para que não sofra sempre, né? Que acontece uma coisa, porque tem gente que às vezes se envolve tanto que sofre, às vezes não consegue mais nem trabalhar, né? Depois, sim, né? Então... Eu tenho casos, assim, de conhecidos mesmo da oncologia pediátrica, né? Esses anos todos, congressos, amigos, residência, né? A gente já teve vários casos de oncologistas pediátricos que desistiram, né? Que não conseguiram, que não aguentaram, né? Mas, assim, eu não consigo criar uma barreira entre eu e a mãe do paciente, ou a criança, assim. Eu me envolvo mesmo e eu acho que essa é a minha forma de dar o meu melhor, assim, né? De me colocar... Eu acho que isso a minha mãe me ensinou, né? Minha mãe, desde pequena, ela falava assim, filha, não pensa assim dessa sua amiguinha, se coloque no lugar dela, ela não tá bem porque os pais se separaram, porque minha mãe sempre me ensinou a me colocar no lugar do outro. Então, assim, se eu falava mal de alguém, você não gostaria que ela falasse mal de você. Então, minha mãe sempre me ensinou a me colocar no lugar das pessoas. Então, hoje, né, que eu tenho as minhas filhas, eu não penso que elas vão ter câncer, não fico examinando, não fico procurando doença nelas, né? Mas eu me coloco no lugar dessas mães, né? Então, é muito difícil separar, né, a emoção da razão.
Sim, na hora de uma decisão, de uma emergência, de uma, né, que eu tenho que agir naquele momento, eu vou agir, vou fazer, vou reanimar a criança, vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas depois, na hora de ir lá contar pra mãe, né, que deu certo, que não deu. Fora os sinos, né? Ontem a gente tocou um sino, eu tava lá chorando, né? A Stephanie discursando e eu chorando com o sino. Então, eu sou um ser humano, né? Então, eu consigo controlar minha emoção na hora que eu preciso. Mas a hora que eu posso, né, abraçar essa família e chorar com eles, a gente chora, né? E a gente aprende muito, né? Não só no ambiente hospitalar, mas com cada um dessas famílias, né? Cada uma dessas famílias, com os próprios pacientes, disso daí. E qual é o maior aprendizado que tirou nesse tempo todo com os familiares? Coisas que a gente vê, que a gente estuda tanto, mas que nem tudo tem no livro, né? Sim. Uma das, né, foi o que eu falei antes no começo do diagnóstico, uma coisa que eu aprendi com pais é que a gente tem que ouvir os pais, que eles conhecem seus filhos, né? Então, assim, doutora, essa pintinha aqui ele não tinha isso. Claro que a gente sabe que tem mães ansiosas, que, né, tem uma preocupação exagerada, mas eu aprendi a valorizar, né, a queixa da mãe, a fala da mãe, a preocupação da mãe, e tentar, se eu sei, eu tenho certeza que aquela queixa não é grave, a criança tá bem, eu tento acalmar a mãe, né? Uma coisa que eu aprendi, que não tá no livro, não tá na medicina, que eu não aprendi na faculdade, nem na residência, eu não viro as costas, não falo, tchau, mãe, até amanhã. Se eu vejo que ela tá com uma cara de ponto de interrogação, né? Então, ai, doutor, isso aqui é normal? Sim, é normal. Isso é da químio mesmo, tá tudo certo. Se eu vejo que ela ficou com aquela cara, tô em dúvida, eu volto, eu explico, eu pergunto, tu entendeu? Né? Então, eu acho que a oncologia pediátrica me ensinou a não tratar crianças, e sim tratar famílias, né? Então, eu tenho que ter certeza que essa mãe tá bem, porque se essa mãe não estiver bem, ela não vai passar segurança e a minha criança não vai estar bem. Então, quantas mães a gente encaminha para psiquiatria para tomar um antidepressivo, um ansiolítico, fazer uma terapia, a gente chama psicóloga, a gente tenta, quantas e quantas noites eu fiquei com mães no WhatsApp, mas você tem que ter fé, você tem que ser otimista, vai dar certo, não desanima, e de fazer terapia no WhatsApp com a mãe, porque se aquela mãe estiver melhor, a criança vai estar melhor também, né? Então isso a gente não aprende nos livros. E os momentos de despedida, quando vocês já percebem que é uma criança paliativa ou que não tem mais reversão, como tem sido a abordagem da família? A gente sempre é muito transparente, né? A nossa equipe, nós somos muito unidos e a gente fala a mesma língua, então a gente sempre tem essa coisa de falar a verdade para as mães, né? A gente tem tumores, que nem o tumor do Fábio, desse meu amigo, que é um glioblastoma, que a taxa de cura é praticamente zero. Então, no diagnóstico, a gente não vai falar, o seu filho vai falecer. Não, a gente vai falar que é um tumor gravíssimo, que a taxa de cura é muito baixa, né? Nunca deixando eles perder a esperança, nunca... Mas a gente sempre fala a verdade, né? Então, se a gente tem... se os pais perguntam qual é o prognóstico, qual é a porcentagem de chance de cura, a gente sempre fala a verdade. E daí, quando as coisas não estão indo bem, quando a gente vê que o tratamento não está respondendo, a gente tem que saber a hora de parar, né? E é isso que a gente aprendeu agora com cuidados paliativos nos últimos anos, né? De não ficar judiando de uma pessoa, fazendo quimioterapia, se a gente sabe que aquilo só vai judiar, só vai perder qualidade de vida e não vai adiantar, né? Então, a gente conversa com a família e explica, olha, as nossas possibilidades terapêuticas de quimioterapia se encerram aqui, né? A gente não tem outra opção. Algumas famílias buscam ajuda fora, né? Vão para São Paulo, vão para Estados Unidos. A gente já teve paciente que foi para fora e a gente faz relatório. A gente fala, vai sim, é direito teu, é teu filho, tu pode ir até o Japão, né? E tem famílias que vão buscar e, né? Para nossa alegria ou tristeza, porque a gente tem que cuidar deles no final, eles sempre voltam. Né? Então, eles vão, tentam uma terapia diferente. A gente teve um paciente que fez um estudo nos Estados Unidos e, infelizmente, não deu certo.
E ele voltou e a gente cuidou dele até o final, né? Então a gente tenta sempre de portas abertas, mesmo que essa família queira uma segunda opinião, a gente faz, às vezes a gente mesmo, não, então eu vou discutir o caso dele com o pessoal lá do GRAC, né, que a gente fez estágio, que a Ju fez residência lá, a gente tem um contato muito bom com eles, e a gente discute, né, para ter certeza que realmente não surgiu ontem um artigo novo, né, de uma coisa milagrosa, né, então a gente sempre tenta. E daí quando a gente conversa com a família e decide que vai ser cuidados paliativos, a gente conversa com a criança, né, cada idade da sua forma, um adolescente é uma coisa bem, até porque ele tem direito de saber que ele tem talvez alguns meses, talvez um ano de vida, e o que ele quer fazer, a gente sempre pergunta, o que você quer fazer? Daí a Lari tenta satisfazer os desejos deles. Então a gente já teve paciente, né, queria ir pro Beto Carreiro, que queria ser batizado, que queria pular de paraquedas, então assim, né, a gente vai sempre tentar dar aqueles dias de vida, que podem ser muitos ou pouco, mas de alegria, sem dor, né, de diminuir a dor deles. Então a gente sempre, de alguma forma, a gente consegue explicar para a criança que ele não vai mais fazer químio, mas que a gente está aqui, que a gente vai cuidar, dos sintomas dele. Para a família também, a gente nunca fala, a gente não vai mais tratar, a gente não vai mais fazer químio. Não, a gente vai parar a quimioterapia, mas a gente vai continuar cuidando dele, né? Cuidando da dor, cuidando da falta de ar, cuidando da fraqueza, né? Então, isso é um momento difícil, mas é um momento muito especial também. A gente vê que a gente pode dar uma morte digna, né? Que a gente pode dar os últimos dias e um final sem dor e sem sofrimento. Tem muita coisa para ser feito, o enfoque é que muda, né? É que às vezes a gente ouve a fala de não tem mais nada para ser feito, não tem mais quimioterapia, né? Isso, mas tem muita coisa e muitas alegrias, né? Então esses dias, a gente teve um paciente paliativo de osteosarcoma, que ele viveu um ano, a gente fez uma terapia de comprimido para ele, paliativa, né? Ele ficou um ano jogando futebol com o irmão. Eram 3 irmãos, eles moravam aqui no interior de Timbó, e a mãe mandava vídeo dele jogando futebol com a prótese. Então, assim, indo pra escola, ele curtiu o último ano dele, sem químio, sem sofrimento, sem internação, porque a gente sabia que aquilo não ia mais ajudar ele. Mas a gente deu um ano e pouco de sobrevida para ele, né, do tempo que ele estaria ali feliz, né, fazendo o que ele gostava. Muito bom, Marcela. É muita história, daria para ficar o dia inteiro contando. Fazer mais uns 10. Mas a Marcela vai vir outras vezes, com certeza, para a gente aprofundar mais o assunto. A gente encerra mais um bloco, mas ainda não acabou, né? Então continuem para o último bloco, o 4º bloco, que a gente vai falar um pouquinho sobre as esperanças e futuro da oncologia pediátrica. Sejam bem-vindos para o último bloco, né? É uma pena, né, Marcela? Dava para ficar o dia inteiro, mas a gente já programa um próximo para entrar em assuntos mais específicos. Mas para o pessoal de casa entender, na tua visão, Marcela, como oncologista pediátrica, o quanto ainda dá para evoluir? Quais são as perspectivas de futuro dentro da oncologia pediátrica? Eu sou formada há 20 e poucos anos na medicina. E o primeiro congresso de oncologia pediátrica que eu fui foi em 99, mais ou menos. O oncologista, ele já era um senhor, né? Ele abriu a palestra falando assim, quando eu comecei em 79, 30% sobrevivia e 70% morria, ele dizia. E agora a gente está invertendo. Hoje a gente, né, isso ali em 99, 2000, né? Hoje a gente está curando perto de 70 e só perdendo 30. Então, né, ele naqueles 20 e poucos anos, ele inverteu, né? E o nosso sonho é isso, né? Que chegue perto de 100, e por que não 100, né? 100% de cura. Então, eu acho que sim, com essas terapias alvo, com essa descoberta de terapias gênicas, né, de genes que causam o câncer e tratar o gene especificamente, eu acredito que a gente terá um futuro promissor, né, um futuro de mais cura e menos sofrimento, porque eu acho que
o tratar o câncer, o que dói mais é a jornada, né? O tratamento, o caminho que o paciente leva, né? De fazer quimioterapia, das infecções, da perda do cabelo, da mucosite, da dor na boca, do enjoo, né? Então, se a gente conseguir um tratamento que não faça isso, que não judie tanto do paciente, que não tenha tanto risco de infecção, e eu acho que esse futuro está perto. Eu tenho essa esperança de que logo a gente vai ter curas de perto de 100%. E esses grupos, como a própria Aliança Marte, ela é mais um grupo de discussão de casos, troca de experiências, ou vai entrar às vezes até como um grande banco de dados para pesquisa? Como é que tem sido isso daí? Inicialmente, a proposta deles é troca de experiência. Então, né, eles foram bem enfáticos em dizer que eles não vão se meter no nosso tratamento, né? Eles não vão ver, vocês estão usando qual protocolo, se o protocolo é um bom protocolo ou não. Não é essa a ideia do Amarte. A ideia do Amarte é abrir um grupo de discussão, né? Para essa questão que tu está falando de um grande banco de dados, nós já temos vários protocolos no Brasil, né? Tem os brasileiros, tem os internacionais, de protocolo de pesquisa. Então, como a oncologia pediátrica ela é muito pequena, né? O nosso volume é menor. Existem protocolos brasileiros para meduloblastoma, que é um tumor cerebral, para leucemia, né, que é o Grupo Brasileiro de Tratamento da Leucemia na Infância. Então, o que a gente faz? A gente usa aquele protocolo que a gente segue à risca o que eles mandam e a gente preenche, né, faz toda a devolutiva. Então, o paciente fez esse ciclo, ele teve esses efeitos colaterais, grau 1, grau 2, grau 3, ele faleceu, ele não faleceu, ele teve sepse, não teve infecção, para ali sim ser um grande banco de dados e assim, essa quimioterapia está muito intensa, a gente tem que aliviar. Essa quimioterapia é perfeita, ela está curando 90% com baixíssima taxa de infecção, toxicidade, efeito colateral. Então isso nós já fazemos. Desde quando eu voltei da residência, a gente participa de vários protocolos de leucemia, de meduloblastoma, de osteosarcoma, de linfomas. Nós temos muitos protocolos brasileiros e internacionais que a gente dá esse feedback e isso entra como banco de dados, né? Tem uma dúvida, assim, tu levantou bem que geralmente esses tratamentos eles são uniformizados quase no mundo todo, né? Teve alguma experiência de algum centro grande que provavelmente as mesmas terapêuticas acabam sendo feitas nesse centro? Isso mesmo, né? Às vezes a gente tem famílias assim, né, que tem mais condições financeiras e quando eles chegam eles perguntam para mim, né? Então, acho que eu devo levar minha filha para São Paulo para tratar no Einstein. Eu falei, olha, né, pode levar, eu não me oponho, mas lá eles usam este protocolo aqui, que é o que a gente usa, né? Claro que talvez a hotelaria do Einstein não seja igual a nossa, mas é muito interessante, assim, porque alguns vão até fazer, né, uma consulta lá e eles falam, não, é isso que a gente faz, tá certinho, o pessoal lá de Blumenau é muito legal, então a gente, como todo mundo, a oncologia pediátrica, todo mundo se conhece, né, sim, os oncologistas, e como a gente discute muitos casos com o pessoal de São Paulo também, então eles falam, não, vocês estão num lugar muito bom, e eles voltam alegres, assim, com segurança, isso é muito legal, né? Então a gente faz um protocolo uniformizado no Brasil todo, o protocolo de tumor de Wilms é mundial, o mundo inteiro faz igual. Claro que alguns brasileiros a gente faz para nossa adaptação das nossas realidades. Tem alguns quimioterápicos que nós não temos aqui, que a Europa tem, né? Então, questão de custos também, o perfil da criança brasileira. Então, a leucemia, que é um N um pouco maior do que o tumor de rim, tem o protocolo brasileiro, mas o do rim, como é um N menor, a gente usa o protocolo mundial. Marcela, para encerrar, vai ser os dois últimos pedidos. Inicialmente, uma mensagem para os pais que estão passando por isso agora, né? Ou seja, o seu filho que acabou de diagnosticar um câncer ou que está em tratamento. Que mensagem que tu daria para eles? Eu sei que as mães costumam dizer pra gente que quando a gente dá o diagnóstico de câncer, parece que um buraco se abriu no chão delas e elas estão caindo dentro desse buraco e que o mundo acabou, que a vida acabou. Então eu sei que vocês estão sofrendo, né? Acha que vai ser muito difícil, vocês não vão dar conta. Medo de perder o filho, né? Porque eu acho que não existe dor maior do que o medo de perder um filho, né? Mas a gente não pode perder a esperança e a gente tem que ter força
para cuidar dessa criança e estar do lado dele com otimismo, com alegria. O tratamento é mais fácil, apesar da dificuldade, apesar da dor. A gente está aqui, né? O nosso hospital está aqui com essa equipe multidisciplinar maravilhosa, com essa equipe que apoia as famílias para que o tratamento é duro, ele é duro, mas a gente quer que o tratamento seja o menos sofrido possível. A gente faz com que esse tratamento seja um pouco mais leve, né? Apesar de doído, e a gente está aqui para abraçar, para chorar, para acalmar, para tranquilizar, para ajudar às vezes, né, financeiramente, assistente social dá um apoio. Então, qualquer coisa que eles precisem, a gente está aqui para ajudar. Hoje, inclusive, como lembrou, tem muitas famílias de fora, né? E hoje essas mães têm também um suporte quando vêm de fora, porque às vezes a criança fica 4, 5 dias. Como é que tem sido esse suporte? Sim, a gente tem uma casa de apoio, né, que ajuda essas famílias. Eles nos ajudam, inclusive, com alguns exames, esses exames moleculares, esses exames genéticos que não estão no rol do SUS e são caros e não têm condições. Então, essa casa de apoio, ela busca auxílio da sociedade, né, de empresas que ajudam, e é uma casa muito séria, então realmente muitas empresas ajudam, e eles são realmente sérios, eles ajudam a gente. E eles têm uma casa, né, que tem, inclusive aqui perto, e que tem quartinhos para essa família ficar, né, enquanto faz o tratamento. Hoje ela já está uma casa pequena, já está uma casa, né, antiga, e eles estão construindo uma nova sede. Então, a gente acredita que aí no próximo ano, ou final desse ano, a gente tem a nova sede, que daí ainda vai ajudar ainda mais essas famílias. E agora eu vou te pedir a última mensagem, então, né, para a gente encerrar, uma mensagem para os espectadores, não os que estejam passando por isso. Pode ser tanto uma mensagem tranquilizando, né, sobre tudo isso, ou até mesmo para quem deseja ajudar, né, ou seja, como que poderia ajudar essas crianças, como muito falou, às vezes precisa de ajuda, às vezes precisa de apoio, e muita gente às vezes tem a intenção de ajudar, mas não sabe como, né? Isso. Então, assim, minha primeira mensagem é que a gente tem que pensar que o câncer infantil existe, né? Infelizmente ele existe, então a gente tem que buscar ajuda se a gente acha que um filho está doente, que precisa de ajuda, a gente tem que buscar ajuda e insistir. Não, meu filho não tinha isso e agora ele tem. Ele não era assim e agora ele está assim. Então, buscar ajuda. E depois que o câncer infantil é altamente curável, né? Então, o tratamento, alguns são mais leves, outros são mais intensos, mas... E que a gente quer atingir os 80%, 90%, até 100% de cura, né, um dia. Então, pensar que não tenha medo de fazer um diagnóstico de câncer infantil, porque ele tem cura, né? E aqui, nós do Santo Antônio, como eu falei antes, a gente tem várias dificuldades que a gente quer dar o melhor tratamento e às vezes a gente precisa de uma ajuda extra. Então, qualquer um pode ser voluntário, como a pessoa voluntária, com ajuda financeira, com ajuda de materiais, né, compra de coisas. Então, nós temos o Instagram do hospital, que dá para mandar mensagem, a gente tem o site do hospital, que tem a opção ali de como ajudar. Então, tem muitas formas de ajudar e qualquer ajuda é muito bem-vinda. As nossas crianças, para a gente fazer esse trabalho, esse tratamento humanizado, um tratamento que seja menos sofrido, é só com a ajuda de vocês. Não tem outra forma, né? Infelizmente, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de comprar o leite condensado para fazer o bolo de chocolate que a criança quer. Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Muito bom, Marcela. Acho que deu para passar um pouquinho, né, desses 19 anos, essa quantidade de histórias, o lado humano de tudo isso daí, né? E esse aprendizado contínuo que a gente acaba tendo dentro da profissão, vocês ainda tanto com os pacientes quanto com os familiares, esse contato todo, né? Queria agradecer a tua presença. Com certeza teremos novos encontros. E olha, ela conseguiu se segurar, né? Deu uma esboçada assim, mas conseguiu. Pessoal de casa, obrigado. Espero que tenham gostado, tá? E continue nos acompanhando nos próximos programas.